O que eles fazem? Agora é a pegadinha mais escancarada ainda. Eles começam a pôr hologramas em você. Holograma é uma ação, um pedaço de vida ou uma vida que não é sua. Não é sua. E eles colocam em você. Colocam no seu campo mental. Aquela frase, né, que dizem, que é de Jesus, que se alguém te bater numa face, dê a outra, né? Meio que dá uma manipulada nisso para dizer, olha, se alguém te fizer um mal, fique quieto. Temos sim que nos defender. Se alguém vem na rua e te dá um soco na cara, o que você vai fazer? Vai ficar esperando o outro? Porque quando você começar a revogar esses contratos, vão ocorrer ataques. Eles vão atacar. E se eles vão atacar e você fica lá, papai, pode atacar, ó, a minha face é outra face agora. Vai cair. Vai cair. Tudo que é de ruim aqui tem um motivo. Não, gente, não tem. O motivo é que a gente está sendo enganado. Senhores do Karma. Então vamos ver aqui os principais pontos, só para a gente relembrar, né, do texto do Cameron Day. Vou falar agora do segundo item que ele comenta, que é a transferência kármica. A transferência kármica seria o segundo passo, né? Então até o Cameron Day fala que se o conteúdo da vida do indivíduo, as feridas não curadas e tudo mais, os desejos não realizados, veja bem, você pode voltar a ser rico nessa encarnação, se dar bem e tal, falar aquilo que você quer ouvir, né? E quem disse que vai acontecer? Você volta pra cá, sua memória é apagada. Eles podem te pôr em qualquer lugar. O que eles fazem? Tem agora é a pegadinha mais escancarada ainda, tá? Eles começam a pôr hologramas em vocês. O que é holograma? Holograma é uma ação, um pedaço de vida ou uma vida que não é sua. Não é sua. E eles colocam em você e falam como se fosse de você. Falam como se fosse sua. Colocam no seu campo mental. Então o que acontece? Eles falam pra você nesse momento, olha, na sua vida passada, você não lembra, mas você cometeu crimes horríveis. Horríveis. Você foi terrível. Então você precisa continuar encarnando para pagar esse karma. Você precisa voltar. Porque aquela encarnação passada ali, você foi um assassino. Você baleou muita gente, você enganou muita gente, quando na verdade parte daquilo é karma, consequência, ou parte do que os próprios senhores do karma cometem ou cometeram. Essa cabala, essa elite negativa cometeu. Então eles estão pegando parte da vida deles mesmos e dizendo que é sua. A partir do momento que você aceita que aquilo é seu, você puxa para você todas as consequências de realmente ter cometido aquilo. Um outro ponto que o Cameron Day comenta aqui são os contratos de entrada. Né? Os contratos de entrada basicamente são os contratos para entrar aqui na Terra, por exemplo. São os acordos de entrada originais que os seres que entram no reino demiúrgico corrupto, ou seja, aqui, são forçados a fazer para conseguir entrar nesse sistema. Então, para você conseguir entrar, para você conseguir encarnar na Terra, você precisa fazer um contrato de encarnação. Todos os seres que encarnam fazem um contrato. Não ter esse mundo, gente, não é nosso, pelo menos nesse momento. Não é nosso, é deles. Eles que mandam. Aceita que dói menos. A realidade é essa. Não sei daqui a pouco. Não sei como era antes. Agora, essa é a realidade. Então veja bem, para entrar na festinha deles, precisa fazer um contratinho. Todos os avatares, todos os facilitadores do despertar fizeram um contrato para estar aqui. Jesus fez contrato para estar aqui. Chico Xavier fez contrato para estar aqui. Buda fez contrato para estar aqui. Madre Teresa fez contrato para estar aqui. O Osho fez contrato para estar aqui. Você fez contrato para estar aqui e eu também. Todos que estão encarnados fizeram contrato. A diferença é a capacidade de negociação. Ou seja, quando você está naquela situação que eu descrevi até agora, de não saber o que está acontecendo do outro lado, você aceita qualquer coisa. Ah, foi Nero, põe aí no meu contrato. Ah, vai ter uma vida ruim, põe aí no meu contrato, porque eu preciso repor. Vai ser pobre pra caramba, é verdade, abusei do dinheiro na vida passada, então põe um contrato de pobreza. E a gente vai lá e assina qualquer coisa. A diferença é que os avatares, normalmente, fazem um contrato um pouquinho melhorzinho, porque eles têm um pouco mais de consciência do que eles são e do que eles podem passar. Muita coisa que está acontecendo na sua vida, na minha vida, pode ser coisa que a gente assinou.
que a gente concordou. E aí é o que ele diz: podemos revogar esses contratos a partir do momento que a gente toma consciência deles. E aí eu já emenda um pouco no próximo tópico, que ele fala: o direito universal e força defensiva. E é uma coisa que eu queria falar com vocês, que no mundo espiritualista, aliás, a primeira frase que ele coloca aqui, deixa eu até ler o que ele colocou, ó. Na maioria das doutrinas da nova espiritualidade, e aí escutem bem, é considerado não espiritual ou não evoluído até considerar o uso de força defensiva, né? E aí ele comenta: aparentemente um bom pequeno recém-nascido deve deixar pessoas e seres parasitas passearem por cima deles, roubar, drenar energia, manipular, implantar, prejudicar da maneira que quiser, né? E a gente tem que suprimir emoção negativa e ficar vítimas felizes desses abusos, né? E aí aquela frase, né, que dizem que é de Jesus, que se alguém te bater numa face, dê a outra, né? A gente meio que dá uma manipulada nisso para dizer: olha, se alguém te fizer um mal, fique quieto. Ninguém está falando para procurar briga. Tanto que está falando aqui força defensiva. Mas nós temos sim que nos defender. Temos sim que nos defender. Se alguém vem na rua e te dá um soco na cara, o que você vai fazer? Vai ficar esperando o outro? Ou você vai, no mínimo, se defender e tentar dar um para sair correndo, para fugir, enfim, né? Ou você vai falar: você deu aqui, dá aqui agora. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente se defende. Não procura encrenca. Mas se a encrenca acha a gente tem que mostrar um pouco de força também, gente. Tem que parar com essa coisa de ai meu Deus, ai não pode, ai vai, que violência, que violência. Né? Tô falando espiritual, não é pra sair dando soco nas pessoas na rua, gente. O que ele tá falando aqui é a gente ter exercer o nosso direito de defesa. Defesa. Porque quando você começar a revogar esses contratos, vão ocorrer ataques, eles vão atacar. E se eles vão atacar e você fica lá: pode atacar, ó, a minha face é outra face agora. Vai cair. Vai cair. Tem que bater de volta, tem que pôr pra correr, tem que encaminhar esses safados pro conselho kármico. Ou chamem do que quiser. Eu tô falando aqui conselho kármico porque é o mais falado, né? Encaminha. Fala: agora vocês se viram com esses lixos aqui, tá? Uma outra coisa interessante que ele diz é o conceito de certo ou errado, né? Ele diz que esse conceito de que tudo que é de ruim aqui tem um motivo. Não, gente, não tem. O motivo é que a gente está sendo enganado. Ponto. Aconteceu uma guerra, milhões de pessoas morreram. Era o karma coletivo. O karma coletivo é a caçambola. É genocídio mesmo. Está errado. É contra a lei universal. Ninguém que está na Terra, e aí tem o meu vídeo do que é o planeta Terra, que é um planeta prisão. Ninguém que está dentro dessa prisão tem mais alguma coisa para aprender com o sofrimento nesse planeta. Não tem. Não tem. Não tem karma coletivo. Aliás, não tem karma. Já fiz um vídeo sobre isso. Isso é para baixar vibração, para manter a gente aqui, lá embaixo, enganado, voltando ad eterno para esse planeta. Não caiam nessa. O certo e o errado, dentro da lei universal, existe. O certo é a liberdade, a independência. O errado é quando eu invado a sua liberdade, o seu espaço. É isso. E um dos últimos pontos que ele coloca aqui, muito interessante, é a questão de hierarquia. Essa questão é bem polêmica, hein, gente? Por quê? Ele coloca assim: uma das principais raízes dos problemas mundanos e dos metafísicos também é o conceito de hierarquia, porque para todo lugar que a gente olha tem essa organização hierárquica. E repare que normalmente é dominado por homens, né? Para essa força masculina, guerreira, impositora, né? A parte negativa da força masculina, né? Porque tem também a parte positiva, que é o foco, a determinação e tudo mais, a organização, o planejamento. Dessa mesma forma, a gente tem que transcender essa questão de hierarquia. Também na parte espiritual. E ele diz aqui, a gente tem que transcender essas hierarquias espirituais que promovem a escravidão, subserviência e obediência cega. Obediência cega, ou seja, você é um seguidor. Eu obedeço. Manda, obedece. Isso não existe no universo.
Ninguém manda em você. Você é a fonte. Quem manda na fonte? Quem pode mais que a fonte? Quem sabe mais que a fonte? Vocês estão me entendendo? Somos iguais. Não existe hierarquia no universo. Toda hierarquia que te apresentarem é falsa. Falsa. Para te prender em energia de adoração, para baixar o seu grau vibratório. Você é a fonte. É a maior hierarquia que possa ter nos universos. Tá? E ele vem falando isso. E a gente precisa então transcender isso para esse processo. E é um processo de autolibertação, de limpeza, né? Saber isso, encontrar o seu Deus interno, sua energia crística interna, né? O caminho não é para fora, é para dentro. Quantas vezes a gente já não falou isso aqui no canal, não é verdade? E ele diz como fazer isso, né? Proclamando a soberania. E não é à toa que o slogan do canal aqui é declare a sua independência espiritual. Independência não é depender do Fábio, não é depender de hierarquia, não é depender de mestre ascenso, não é depender de nada nem de ninguém, somente de você mesmo. Mais uma vez, se você é fractal da fonte, você é a fonte. A fonte depende de quem? De quem? Por favor, gente, tá? E essa hierarquia não respeita o livre-arbítrio. A gente fica assim, eu não posso fazer isso, que é o livre-arbítrio. O pessoal de fora não pode interferir por causa de livre-arbítrio. O pessoal da oposição, gente, não tem esse dedo todo com livre-arbítrio, não. Então, nem aí. Infringem mesmo, tá? E aqui, como eu disse, é o espaço deles. Você tem que falar com toda a convicção e acreditando com todas as células do seu corpo. Do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Eu sou livre. Eu não autorizo mais esses senhores me enganarem. Ninguém manda em mim. Do fundo do coração. Pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.